Caríssimos irmãos e irmãs, Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Hoje, 3 de fevereiro, sábado, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 34. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ele disse: Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barca a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir, e sabendo disso, de todas as cidades correram para lá a pé, e chegaram antes deles. Assim que eles desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomada de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoa nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, convido a você, neste momento, a fazer essa reflexão da palavra de hoje. Muito bem, esse Evangelho de hoje é a narrativa, se você for ler mais na frente dos versículos, é a primeira multiplicação dos pães. Jesus transformando a multiplicação dos pães para a matar a fome da multidão que o seguia. Vamos meditar o versículo por versículo. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Então, tudo que a gente aprende de bom das pessoas, que o bom das pessoas não é delas mesmas, vem por Deus, é dado por Deus, é um dom gratuito. Tudo que a gente faz de bom é dado por Deus. E a gente tem que compartilhar. E aquilo que a gente aprende das pessoas, a gente tem que compartilhar para os outros. É assim que povoa o reino dos céus. Ele disse: Vindes vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. Então, se a gente for ver, observar, a vida de Jesus era um homem público, né? Então, esses 3 anos de missão, após os 30 anos, após ser batizado por João Batista, após ir para o deserto, Jesus vivia muito de oração, vivia muito no deserto, sozinho, nas montanhas, mas também vivia muito com a multidão, com as pessoas. E a vida do Senhor era muito corrida, muito corrida. Jesus não tinha, como ele falou, o Filho do Homem não tem nem onde encostar a sua cabeça para descansar. Então, a gente percebe que era uma vida muito corrida. E onde Jesus passava, era milagres, era povoando alegria, esperança para as pessoas. E as pessoas viam Jesus como um salvador, de fato. Só que as pessoas que não tinham conhecimento profundamente pensavam que Jesus ia detonar, ia destruir o reino dos judeus, né? A questão dos Pilates, né? A questão dos romanos, né? Que perseguiam muitos povos judeus, né? E falando mais claramente nesse ponto. Mas Jesus veio para vencer a morte, veio para morrer e nos salvar. Um Deus que veio para morrer e nos salvar, venceu a morte. O apóstolo Paulo vai dizer: é morrendo com Cristo que com Cristo ressuscitaremos. Então, com efeito, e foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades correram para lá a pé e chegaram antes deles. Então as pessoas, era a multidão que ia atrás de Jesus, porque sabia que Jesus fazia milagre, sabia que Jesus era um homem extraordinário. Então por isso as pessoas, muitos iam por curiosidade, muitos iam por benefício próprio, mas muitos iam porque tinham sede de justiça, porque tinham sede de vivenciar a verdade, de buscar o verdadeiro amor, de buscar um Deus que estava entre eles, que estava um Deus conosco, né? E começou a ensinar-lhes muitas coisas, sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar deserto e a hora já muito avançada.
Então, esse já é o versículo adiante, que Jesus teve compaixão da multidão, que Jesus alimentou a multidão. E aprender de mim, Jesus falou muitos para os discípulos, para os que ouviram. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, aprendemos de Jesus, de ser incansável em prol do reino dos céus. Que a gente não fique acomodado. A exemplo do Senhor, que não tinha descanso, né? Era a vida corrida, mas em prol do reino dos céus. E nós que somos batizados, nós que somos cristãos, temos que buscar sempre o reino dos céus. No dia a dia, no cotidiano, na nossa família, vivendo o amor, vivendo a paz, vivendo a verdadeira alegria com Cristo Jesus. Então, que nós saibamos sempre agradar ao Senhor, que ao ouvir a palavra de Deus, que é poderosa, a palavra de Deus é poderosa, é viva e eficaz. Todos os dias meditamos a palavra de Deus, tentando colocá-la em prática da nossa vida, porque só assim encontraremos a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da vida. É só com Cristo Jesus. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sua Mãe, Maria Santíssima. Deus abençoe você.